né? Porque, pelo que eu sei, hoje não tem uma proposta para o Thiago Volpi para 2026. E tá meio que numa situação assim, vamos ver como é que vai ficar. O Grêmio não quer que ele fique, ele vai se apresentar aqui, vai treinar, e aí? O que vai acontecer? Se não chegar uma proposta que ele considere boa? Hoje não tem. E aí como é que vai ficar? Ele vai ficar treinando e... Enfim, a gente tem apuração pelo lado do Grêmio, né? Vai ser o terceiro goleiro do Grêmio? Mas sobre o Volpi, ele reconhece que 2025 foi de altos e baixos. Ele fez um esforço muito grande. Ele tinha um cartaz, apesar de algumas críticas lá no Toluca, onde era capitão. Ele abriu mão de dinheiro, veio ganhando menos aqui por uma questão familiar dele, projeto pessoal, jogar no Brasil. Mas o Grêmio, até o Gabardo trouxe a informação que devia uma quantia pro Thiago Volpi, era um dos jogadores que o Grêmio tinha atrasos e fez a quitação essa semana, né, Gabardo? Mas o Volpi, ele entende que em até alguns momentos ele jogou quando não estava melhor condicionado fisicamente. Ele teve uma lesão, voltou e daí o nível dele deu uma baixada. Mas ele entende que o primeiro semestre dele foi bom e depois teve algum tipo de oscilação. Mas ele, nesse momento, se fala muito no mercado mexicano, não tem nada ainda nas mãos do Grêmio, foi um aviso até para tentar aliviar. Mas ele vai treinar, vai iniciar a pré-temporada por ter contrato, deve ficar no banco pro Grando. E aí vem com a outra informação. O Grêmio desatou a negociação com o Grando, porque nunca foi... É difícil falar isso, e até porque as pessoas compreendem. Eu fiquei curioso com a renovação, porque claramente é algo da nova direção, porque a outra direção barrou a ida dele pro Palmeiras 20 milhões de e reais não dizia pro técnico colocá-lo para jogar. Para outra direção ele era reserva, o Grando. Aí agora ele renova. A relação estava desgastada com a antiga direção. E nas últimas semanas, em reuniões até virtuais do vice-presidente de futebol Antônio Dutra Júnior, do executivo Paulo Pelaipe, com o agente do jogador, o Michael Portela, eles conseguiram avançar. Nunca foi dinheiro o problema. É difícil falar no momento de renovação com o futebol tão inflacionado, mas pelas informações que eu tenho é que a questão sempre foi o projeto de carreira. O Grando está com 25 para 26 anos, ele surge no Grêmio 21, naquele momento de estabilidade, luta contra o rebaixamento, o Grêmio tinha liberado todos os goleiros experientes, ele e o Breno vão se alternando. Depois, ele em 22 joga um pouco na Série B. 23, o Adriel larga como titular. Tem aquele episódio da crise, o Grando assume e é vice-campeão brasileiro, né? A defesa do Grêmio era um time muito ofensivo, então vazava muito, ficou taxado. Em 24 pouco joga, vai pro Cruzeiro onde não atua. E em 25 larga o Gauchão como titular e chega o Volpi. Então ele não teve, desde 2023, muitos jogos para aparecer. Ele amadureceu e ele queria jogar. E nada estava indicando isso, uma permanência. Ele foi procurado em dezembro por São Paulo e Bragantino. São Paulo fechou com Carlos Coronel, goleiro brasileiro naturalizado paraguaio, né, para ser o reserva do Rafael. E o Bragantino queria alguém para desbancar o Cleiton. E assinou até com uma proposta de compra. O contrato era curto, até setembro, em março poderia assinar um pré-contrato, só que houve uma modificação e o Grêmio não prometeu a titularidade, mas disse, você vai ser mais utilizado agora, e isso fez o Gabriel Grando mudar de posição, e aqui agora acho que as coisas vão ser um pouco diferentes, e por isso ele vai assinar essa renovação até o final de 2029. Bom negócio. Muito bem. Eu estava ouvindo na volta na viagem que eu fiz, eu estava ouvindo uma entrevista do Rafael Guanais, que ele deu pro Charla. E aí ele fala do goleiro Walter e tal, e ele fala de gols esperados, tá? Que é uma métrica que se usa em que se calcula quantos gols ele evitou de tomar. Por exemplo, pênalti tem 70%, ele usa esse exemplo, pênalti tem 70% de chances do atacante fazer o gol ou do cobrador fazer o gol. Se ele defende, ele soma 0,7. Eu estava dando uma olhada nessa. É só estatística, eu acho que tem que analisar de maneira mais profunda, tem que analisar comportamento, tem que analisar se ele passa segurança para a defesa. Eu acho que tem todo um conjunto. Mas me chamou a atenção que o Volpi tem gols esperados altos, 7,61. Quanto mais alto positivo esse número, melhor ele foi. Mais gols ele evitou. O Cássio, 6,34. Eu peguei só do Brasileirão. E o Léo Jardim, que para mim foi um grande goleiro na temporada, 0,62. Então assim, a estatística dele, até porque a defesa do Grêmio exige muito do goleiro, é uma estatística boa. Só que tu não pode pegar só a estatística.
Para mim, o que mais pega na questão do Volpi é se ele passa a segurança para a defesa. Vocês acreditam que eu tenho preocupação com o Cássio? Eu nem tenho uma relação assim. O Cássio surgiu numa época que eu estava trabalhando muito lá no Grêmio. Vi surgiu o Cássio, outros goleiros, o próprio Marcelo Groia, da mesma geração, uma geração à frente só. E, cara, o Cássio é um cara que cresceu muito na minha admiração, coisa de quem gosta de esporte, independente da camisa. E eu fiquei muito feliz o dia que o Cássio foi campeão do mundo pelo Corinthians, e ele enfrentou uma barra lá no Corinthians, até a questão de peso, tá? Foi o Mauri Lima, né? Foi o cara que bancou o Cássio, e ele é um vencedor. E é o cara que tá o maior goleiro da história do Corinthians, reconhecido por muitos. Quando ele foi pro Cruzeiro, eu digo, será que o Cássio não vai sucumbir daqui a pouco? Ficar essa última imagem do goleiro como frangueiro, não era tudo aquilo, sabe? O Cássio tá saindo muito bem e substituiu o Fábio também no Cruzeiro, que é uma lenda. Matheus Cunha foi anunciado pelo Cruzeiro hoje. Cara, eu acho que acho que tá na hora do Cássio fazer uma transição calma para reverenciar uma carreira que foi muito legal. Tá sendo muito legal, mas que tá indo pro fim. Eu gosto do cara de Veranópolis. É o seguinte, considerando que Cláudio André Tafarel foi a 3 Copas do Mundo e fez 2 finais e foi protagonista em 2 Copas, né, numa decisão por pênalti, e na semifinal de Brasil e Holanda também é super protagonista. Também na Olimpíada de 88, na semifinal, defendendo pênalti. Também exatamente, o Brasil acaba ficando com a prata. Depois do Tafarel, o Cássio é o maior goleiro gaúcho formado na história? Não, acho que é o Alisson. O Alisson. Eu acho a história do Cássio fantástica. Por isso que eu me penalizo assim, da ameaça do Cássio ter um deslustre. Mas o Cássio alcançaria a bola do De Bruyne? É uma piada. Boa pergunta. Não, o Alisson tem uma trajetória e uma carreira maior. Então, o Alisson foi o goleiro do mundo. O Alisson alcançaria a bola do Diego Souza. Pra mim, a maior defesa do Cássio da história. O Alisson foi o melhor goleiro do mundo quantas vezes? Pelo troféu pelo Ballon d'Or, 2, 3 vezes. O Alisson é goleiro do Liverpool, que é um dos maiores clubes do mundo, há quantas temporadas? Não ganhou a Copa, é verdade. Eu acho o Alisson um cara um tanto perseguido, principalmente por essa sombra do Cássio, que sempre foi o grande nome e um grande personagem do Corinthians. E que também é de um altíssimo nível. Eles estiveram juntos no Catar, não, na Rússia. O Cássio Alisson, Ederson e Cássio. Isso. Então, o Danley também, né? Acho que nós estamos falando aqui recentemente, não vamos voltar lá para Lara e tal. Mas o Danley não teve trajetória de seleção, jogou acho que Olimpíada e... Jogou Olimpíada. E pré-olímpico. Seleção jogou a Copa América de 95, né? Ele é medalha de bronze na Olimpíada, aquela dos Estados Unidos. 96, de Atlanta. O Danley foi um goleiro espetacular. E Copa América de 95 ele tava, né? Isso. O Danley crescia em grandes jogos. Na hora decisiva, o Danley virava um monstro. Então, voltando ao assunto Volpi, lembrem de uma falha do Danley numa semifinal. Não existe. Não, a primeira vez que... Não. É que a primeira vez... não pode entrar na mesma. Eu sei assim, mas só para usar essa coisa do tipo, ele vai entregar. A primeira vez que o Danley... Tem uma hora que ele vai entregar. A primeira vez que o Danley tem assim, uma atuação um pouco mais comprometida num jogo decisivo de mata-mata, é naquele já que é quase definitivo da carreira dele no Grêmio, que é contra o Independiente Medellín, que ele foi mal aqui em Porto Alegre e lá na Colômbia também. Ali foi a primeira vez que eu vi, e era mata-mata, acho que não era ainda semifinal. Era mata-mata. Quartas, não era semifinal. Foi a primeira vez que eu vi o Danley falhar. Falhar não. Ele ser protagonista num jogo que o Grêmio perdeu e